Seleção brasileira que conseguiu empatar ali no fim do jogo com a seleção da Espanha, porém a seleção no primeiro tempo não foi tão bem, vou falar aqui minha análise, mas no segundo tempo o time conseguiu melhorar e teve 2 erros de arbitragem, 2 erros do juiz português que favoreceram a seleção da Espanha. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre a expectativa das voltas de lesão do Thierry e do Fabrício Domingues para o Sport, que joga amanhã contra a Juazeirense. E também vou falar aqui do que o Sport do Mariano Sosso, quais peças precisa-se ainda de contratar, no meu ponto de vista, a Janderfoot. E aí eu vou trazer para vocês aqui a minha opinião, beleza? Depois da vinheta, vamos falar sobre seleção e sobre o Sport e essas peças que o Sport precisa. Meus amigos, Janderfoot na área para falar com vocês sobre esse jogo, né? E sobre também o Sport, né? Sobre as novidades para o jogo de amanhã contra a Juazeirense, o Sport que briga pela primeira colocação e a classificação para o seu grupo, né? Para a próxima fase. O Sport precisa ficar em primeiro, sem dúvida, né? Mas, cara, que jogo horrendo, né? Da arbitragem nesse jogo, a participação da arbitragem nesse jogo. O único pênalti bem marcado foi o do Brasil, né? Porque os 2 pênaltis para a Espanha e principalmente o do Carvajal, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, né? Tem a galera aí mais nova que vai dizer, é porque o Carvajal estava acostumado, né? Lá no Bernabéu, jogo do Real Madrid é beneficiado, coisa e tal, essa questão, né, da turma falar, né? Com certeza torcedores, né, do Barcelona que falam isso e tal, mas parece isso mesmo, porque bizarro o pênalti do Carvajal, bizarro o pênalti do Carvajal. Ele segura a perna de jogador da seleção brasileira e aí, notoriamente e acertadamente, é marcado o pênalti. O Brasil empata o jogo e era para ter ganho o jogo, né? Primeiro tempo do Brasil, o Brasil não fez um grande jogo, sofreu muitas investidas pelo Nico Williams e também pelo Yamal, 2 jogadores muito velozes e rápidos ali, né? E quase estragaram, né, tudo de início ali. Porque assim, eu vou dizer a vocês o seguinte: Dorival Júnior tá fazendo um trabalho mais sólido com 2 jogos. O Dorival Júnior tá fazendo um trabalho mais sólido do que os 2 últimos remanescentes aí da seleção, Ramon, o próprio Diniz. Porque sinceramente, se a gente for analisar direitinho, né, tudo que tá sendo feito ali era um rabisco qualquer no papel que o Diniz tentou fazer, porque eu acho que o Diniz é um treinador, né, para clube mesmo, não vejo ele como um treinador de seleção. E muita gente questionou, o Dorival é treinador de seleção, mas cara, a experiência que o Dorival tem no futebol, a gente via isso desde 2007 aqui, quando ele era técnico do Sport, né, o Dorival Júnior, que foi campeão pernambucano com o Sport. Sinceramente, o Dorival, o que ele fez no Flamengo, né, 2 vezes inclusive, o que ele fez no São Paulo, dando uma Copa do Brasil inédita para o clube, né, muita gente zoava o São Paulino por isso. Então assim, quando ele fez o feijão com arroz na seleção brasileira, rapidamente os jogadores, eu acho que entenderam um beabá ali do futebol. E eu acho que muita gente não se maravilha com essa questão rapidamente de jogo moderno, jogo isso, jogo aquilo. Eu acho que o Brasil tem uma essência diferente de outros países e isso fica um pouco mais claro quando a gente vê jogos como Brasil e Inglaterra e jogos também como Brasil e Espanha. O Brasil jogou bem no primeiro tempo? Não, foi muito mal o primeiro tempo, abaixo. Foi amassado ali pelo Yamal, pelo Olmo, pelo também Nico Williams. Foi amassado ali pelo meio campo também, conseguindo fazer boas transições ali no ataque. O time da Espanha, que é um time um pouco mais pronto do que o time da seleção brasileira. Mas o Brasil tentou e chegou algumas vezes, com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, né? Sendo que o Vinícius, eu estou reparando o seguinte, eu acho que a camisa da seleção para o Vinícius, eu acho que pesa um pouco nas decisões. Em jogos decisivos,
ou em momentos decisivos dos jogos, o Vini Júnior não toma a melhor decisão. Sempre ou é para chutar, ele chuta fraco, ou ele, quando é para tocar, ele chuta, ou quando é para chutar, ele toca. Ele fica naquela, né? Paquetá também, né? Fez uma falta forte no Fabiano ali e teve os nervos à flor da pele, um bateu no outro ali e tal. Então, assim, o que parecia também é que os jogadores já sabiam que isso podia acontecer, dos pênaltis não existentes marcados para a Espanha. E beleza, a seleção brasileira está jogando mal, ok, mas quando se marca o pênalti que marcou em cima do Yamal, quebra qualquer, vamos dizer, planejamento ali. Qualquer planejamento é quebrado, porque você está vendo que o time não está conseguindo encaixar na sua filosofia de jogo, mas também está jogando contra a arbitragem também. E o árbitro notoriamente parecia que queria dar o resultado para a Espanha. O pênalti foi marcado, eu pensei, não, eu acho que vai voltar porque tem VAR. Aí é outra questão. A Espanha não solicitou VAR, não quis VAR. E tá aí. Parecia que era o presente. Ó, a gente vai dar de presente para vocês uma vitória em cima da seleção brasileira que ganhou da Inglaterra. Então, assim, foi muito estranho, né? Mas o Brasil conseguiu, de forma aguerrida, chegar, né? Depois, beleza, o primeiro tempo termina com uma belíssima jogada ali do Olmo, fazendo uma fila na defesa do Brasil, que aí precisa ter um pouco mais de calma para elogiar ou também para criticar, porque é cedo demais para dizer que, não, a zaga é essa mesmo. Eu vi muitos falando no jogo da Inglaterra, não mexe nessa zaga, a zaga é essa mesmo. Peraí, pelo amor de Deus. Tem muito jogo, tem muitos jogos da eliminatória ainda pra gente se iludir ou ficar pé da vida, né? Digamos assim, a gente é apreciador do futebol mundial. E aí o Brasil toma um 2-0 e ficou apavorado, né? Ali, resultado 2-0, sentiu. Sei que no segundo tempo o Brasil ele foi buscar o resultado e conseguiu, de certa forma, com o Endrick, que aí eu tenho que falar do Endrick. Mas antes de falar do Endrick, vou aqui pedir a vocês, galera, deixa o like aí para contribuir com o canal, é importante. Todos os meus vídeos, eu adiantar vídeos aqui. Ontem, impossível fazer algum vídeo ontem, porque eu estava com minha filha estava comigo sob meus cuidados, e aí eu precisei levar ela não mora comigo, precisei levar ela, e aí é muito demorado para ir para onde ela mora e tal, é 2 horas de viagem de ônibus aí e tal, então não dava para fazer. Eu tava curtindo com a minha filha o final de semana, e aí não deu para fazer vídeo ontem. Então eu tô fazendo vídeos hoje, vou falar sobre o Thierry, fica aí que eu vou falar sobre o Thierry e sobre o Fabrício Domingues, e opiniões de algumas posições. Então deixa o like. E também, quem quiser contribuir com o canal, eu tava querendo, galera, ver se eu conseguia me associar ao esporte para comparecer a mais jogos, porque a galera curtiu muito o vídeo aí, né, do vlog que eu fiz, quase 1000 views, e vamos lá, meu canal tem 3.000 inscritos, e agradeço, 3.000 uns quebrados aí, e você ter 1000 views num vídeo é uma vitória para mim, porque eu sou um canal pequeno, então ter 1000 views então é um privilégio para mim, e obrigado a vocês por contribuírem, o YouTube também, muito obrigado. Por mais que um ou outro vídeo não viralize, mas eu fico feliz por eu fazer uma coisa no meu canal que não é tão constante, né, que é um vlog, e conseguir quase 1000 views, então muito obrigado. E também eu queria me associar para ir a mais jogos constantes. Eu não vou poder ir para o jogo amanhã, porque eu não estou com grana para comprar ingresso e nem para me deslocar, né? Porque quando eu vou para jogo na arena de noite, eu tenho que ir de moto Uber. Então eu não tô com essa grana para pagar um ingresso e para ir. Então, infelizmente, eu não consigo, né, infelizmente eu não consigo ter esse deslocamento e essa condição hoje, né? Então, quem quiser contribuir também, e tem novidade, né? Tem novidade que vai chegar aí, ó. O meu backdrop tá quase pronto. Vai ter novidade aqui no fundo, aqui na parede, né? E eu agradeço a vocês. E também eu tenho novidade aqui que eu vou falar para vocês a partir de amanhã.
Vai ter uma novidade aqui para vocês, inscritos e também seguidores no Instagram, tá? Enfim, vamos voltar a falar de seleção, falar do Endrick. O que esse garoto tá jogando e vai chegar pronto no Real Madrid, diferente do Vini Júnior, por exemplo, que não chegou pronto no Real Madrid. Ele foi lapidado lá e por isso que ele se tornou um talento muito grande. Mas o Endrick já é um talento, já é uma realidade e ele vai chegar mais pronto do que o Vini Júnior lá. E hoje ele fez outro gol. Esse garoto é iluminado, um garoto iluminado. E a seleção tem que lapidar bem esse jogador para quando chegar lá no Real Madrid no meio do ano. Então, a entrada do Endrick foi providencial para a seleção. Ele fez o gol, o Rodrigo fez outro gol. Belíssimas jogadas. Eu estou falando do esporte, é porque eu estou lembrando de seleção, também vou falar do esporte. Entende, né, torcedor? Mas, enfim, o time da seleção, ele foi buscar o resultado. E até quando tomou o 3-2, né, com um pênalti escandaloso dado para o time da Espanha, para a seleção da Espanha. O terceiro gol da Espanha, o gol do Rodri, que foi... o Rodri é um dos grandes jogadores dessa seleção espanhola. Os dois gols dele, né, 2 pênaltis, né, o último foi escandaloso, o pênalti que foi dado também. Então, o Brasil não se entregou, a seleção brasileira não se entregou, então foi para cima, foi buscar o resultado, fez uma mini blitz ali e conseguiu um pênalti, que o Carvajal fez o favor de puxar a perna do jogador da seleção. Algumas alterações foram feitas, algumas entradas, inclusive a entrada do jogador, né, que fez sua estreia na seleção brasileira. E aí, cara, 3-3 ficou barato para a seleção da Espanha. Era para ser um 3-1 ou 3-2 no máximo para o Brasil ali. O Brasil buscou os 3 gols incessantemente aí. E foi um bom teste para o Dorival Júnior, sem sombra de dúvidas. Agora vamos falar, e aí a gente tem que esperar agora os próximos jogos, né? Da seleção, vai ter jogos também da eliminatórias. E aí eu acho que o Dorival passou nesse primeiro teste de 2 jogos grandes que a gente pedia tanto para ver de seleção brasileira contra uma seleção potência. E aí eu acho que um empate e uma vitória fora de casa não é nada mal, né? Muito bom, inclusive. Vamos falar agora do esporte. Thierry tá de volta, o xerife tá de volta. Thierry, saiu notícia no GE, também o Luna falou sobre essa notícia. Abraço aí pro Luna. E aí saiu notícia do Thierry voltando, anima o torcedor do esporte. Por quê? A gente tá vendo o Alisson Cassiano como tá. Ele foi expulso no último jogo, eu acho que ele não devia ter sido expulso, mas é reforço, que a turma fala, né? Reforço porque ele não tá bem, ele é um zagueiro letárgico ali no sistema defensivo do Mariano Souza, que precisa de jogadores ágeis na defesa. E aí ele já deixa vulnerável com o esquema dele. Aí tem os jogadores mais lentos ali, fica difícil no 1 para 1. E aí o Thierry é um dos bons jogadores do 1 para 1 ali. Mas não vai, eu acho que iniciar o jogo, porque ele está voltando de uma lesão agora, né? Então acho que ele não inicia. Mas vai ser importante a volta do xerife, porque ganhamos uma qualidade técnica, mas também ganhamos uma experiência lá no setor de defesa. É preciso ter essa homogeneidade, né? E eu acho que ele dá isso aí junto com o Castan. Queria muito, velho, que o Thierry tivesse na fase boa, feito em 2021, 2022. Queria bastante. Até o ano passado, a metade do ano passado. Até a metade do ano o Thierry tava tinindo, voando. Queria muito, velho. Queria muito, que eu gosto muito do Thierry. E eu vejo muita gente criticar, levar pro pessoal. Às vezes, né, jornalista leva pro pessoal, acho que é porque é torcedor e tal também. Mas eu não conhece o caráter do cara. Não conhece o caráter do cara. E pra quem acha... para quem bota a carapuça do Thierry naquele grupo de jogadores que foi aqueles jogadores fracassados, coisa e tal, o Thierry nem tava naquele grupo de jogadores ali, naquele protesto, né? Enfim, é um cara muito sério, um cara muito trabalhador, e pouca gente sabe, mas só Deus sabe quantas vezes o Thierry jogou infiltrado para defender o esporte. Quantas vezes? Esses caras que criticam o Thierry, não tô falando do Luiz, tô falando desses caras, vamos dizer assim, que é conteúdo não, tá? Eu tô falando de torcedor mesmo. Os caras não sabem da missa ao texto assim. O jogador, pô, irmão, o jogador era pra estar em sala de cirurgia, mas tava levando injeção pra jogar no campo. Quantas vezes o Thierry fez isso pelo esporte? Pouca gente sabe. Mas como eu tinha o assessor do Thierry como amigo, né? E eu tinha, às vezes eu cheguei a estar com o Thierry junto com o assessor dele. Eu cheguei lá no CT, fui lá, conversei com o Thierry, apertei a mão dele, isso em concentração, em pré-jogo, inclusive.
E é um cara gente boa demais, é um cara que recebeu bem lá em Fortaleza, eu e o Luiz e o João. Um abraço para o Luiz e o João aí. Eles sabem. Foi ele que me deu o toque para eu ir lá no hotel tirar foto com os jogadores. Aí eu chamei Luiz e João. Enfim, então eu acho que é importante, sim, o Thierry. E é importante também o Fabrício Domingues. É importantíssimo o Fabrício Domingues. Tá de volta a esse esquema, mas eu vejo que ele é importante não porque é coringa, não só por isso, mas ele é importante pela qualidade na ponta direita. Eu acho que aquele setor ali é a cara do Fabrício Domingues. É um cara que é muito bom no último terço ali, como o Moderno fala. É um cara do 1 para 1, um cara que gosta de puxar o drible e gosta de catimbar também. Isso o Sport precisa também. Mariano Souza não pode catimbar para levar amarelo. Tem que ser um jogador de dentro. E o Fabrício é um cara casca grossa para fazer esse serviço. Além de ser uma pessoa que parece ser uma pessoa muito boa, eu vejo as postagens do Luna aí. Parece uma pessoa boa, mas não é só por isso, né? Por tudo que ele representa nesse time do Mariano Souza. Acho que é importante ele estar ali. Ah, mas aí, Fabrício ou Fábio, o que tu escolhe? Os dois. Fabrício no setor de direita e o Fábio ali no setor do meio campo. Enfim, vamos falar agora, para fechar o vídeo. Só pedindo mais uma vez, deixa o like. E quem puder contribuir, aciona aí o QR Code para me ajudar aqui no canal a comprar algumas coisas. Eu também estar comparecendo nos jogos e tal, vou juntando ali dinheiro para poder ir para os jogos. Enfim, é só um pedido singelo aqui. As peças que o Sport precisa, eu acho que está muito nítido, né, torcedor do Sport? Eu acho, mesmo com o Thierry voltando agora, a gente precisa ter mais outro zagueiro. Não pode depender do Alisson Cassiano. A gente tem que ter outro zagueiro pela direita. E a gente também tem que ter o setor de esquerda. Um zagueiro pela esquerda. Então a gente precisa ter mais 2 zagueiros. Há uns 2 semanas atrás, 3 semanas, eu tive informações, e eu não sou muito de passar informações, que eu não gosto mais de trabalhar com isso, de que o Sport estava com a planilha de zagueiros para contratação. Tinha alguns zagueiros na mesa do Sport. O Sport, inclusive, não sei se agora ou no ano passado, foi atrás do Benevenuto do Fortaleza. Tentou, sondou, mas ele não aceitou. Teve outros zagueiros também, né? Teve um zagueiro que foi do América Mineiro. Eu fiquei doente com esse nome também, que eu soube dessa planilha, que era do Maidana. E eu, pelo amor de Deus, e aí parece que não andou por conta disso, porque o que ele foi no Sport no último ano dele no Sport 2021 foi terrível. O cara até mão na bola botou, ninguém cobrou o cara. O que eu soube na época, que ninguém cobrou o cara no vestiário, ninguém falou nada com ele, botou a mão e tá tudo certo. E também a questão de que parecia que as lesões dele não eram tão lesões. Enfim. Aí eu não gostei desse nome, parece que por isso, né? Tipo, a diretoria foi sondando, né, a situação do Maidana aqui no Sport que aconteceu, e parece que isso esfriou a negociação. Mas o Sport precisa de zagueiro na esquerda e zagueiro na direita, sem dúvida, né? Tem alguns zagueiros aí gringos que podem pintar no Sport numa possível janela, com o aval do Mariano Souza, se ele ficar, né? Se ele passar por essa turbulência aí de cobrança que tá tendo. Então tem alguns zagueiros gringos aí que podem pintar no Sport. E aí também tem a questão de lateral. A gente não tem mais lateral. O Lucas Ramon, foi embora. O lateral mais completo na direita era ele, que é um cara que jogava tanto atrás como atacando também, cruzando bola na área e batendo no gol. O cara fez gol, fez assistência. Então é um cara útil. A gente não tem mais. Então o Sport precisa contratar lateral direito. Lateral, não é ala não. Ala a gente já tem o Pedro Lima. Ele é um ala, ele não é um lateral, ele é um ala. Pedro Lima é um ala, é um cara que funciona muito bem no ataque. Defesa, o cara passou por trás dele aqui e faz gol. E já foi 3 gols que o Sport tomou nas costas do Pedro Lima. Do mesmo jeito, né? Contra o Bahia, teve outro jogo que eu não me lembro agora, que foi contra o... Também foi contra o Muricy, teve algumas falhas do Pedro Lima também. Teve outro jogo que eu não estou lembrado agora, que foi falha também dele contra o Santa Cruz no Arruda. Ele falhou também na marcação. O João Diogo fez o que quis em cima dele.
Ele foi um cara que até jogou bem, mas pro ataque, como eu falei, defesa ele não foi tão bem não. Então a gente precisa ter um lateral direito de marcação ali. De esquerdo também precisa ter um lateral esquerdo. Então a gente precisa ter essas 4 peças aí. E por último também a gente precisa ter um volante. Cachorro louco ali de marcação, pegado. Então essas 5 contratações para mim são importantíssimas para o time do Sport. Diz a tua opinião, o que você acha? Talvez a galera peça ponta direita, ponta esquerda, peça um time inteiro. Mas a minha opinião aqui que eu estou dando é essa aí. Deixa o like e quem quiser contribuir, contribui.